Alô, pessoal, vamos em mais uma aulinha aqui de Scalper, tá bom? Quero passar para vocês aqui, pessoal, o máximo que eu puder ajudar todos vocês aqui com os meus conteúdos, eu vou estar fazendo, tá bom, pessoal? Para ajudar todos. Se você dá uma olhadinha aí e você vê que você não é inscrito, se inscreva aí para me ajudar, tá bom? Dá um likezinho nos meus vídeos, dá uma maratonada no meu canal, que tem bons conteúdos aí para todos os trades, tá bom, pessoal? Aí. Também tem um quê, pessoal? Todos os dias eu bato a minha meta na conta real, que é de 6 a 10 scalper. Eu controlo o número de contrato que eu vou entrar aqui na minha boleta e bato a minha meta na plataforma real. Aí eu venho para a conta safe para me ficar treinando ali, remunerado, treinando. Porque quando a gente treina no simulador, você faz qualquer coisa que você fala, se eu perder não tem nada não, não estou perdendo dinheiro mesmo. Mas aqui na conta safe ela é remunerada. A gente tem que bater ela, fechar ela durante o mês para a gente ser remunerado. Então, é uma conta que você trabalha nela seriamente, que ela é um simulador, mas ela é remunerada, ela é real também, tá bom? Então, vamos nós. Aí, pessoal, aqui temos o gráfico diário, tá? Então, eu vou colocar a Fibonacci, vou começar a trabalhar aqui. Aqui, pessoal, eu vejo a, a pernada aqui de alta, tá? No diário aqui, eu só vejo que tá de alto. Por quê? Olha só, se eu for dar um zoom muito pequeno assim no gráfico, o que que acontece, pessoal? Sempre eu olho muito isso. Olha aqui, ó, tá? Então a tendência está de alta. Essa pernada foi de alta e o mercado está aqui costurando aqui nessa regiãozinha dos 50%, ó, para ir aqui para o topo. Nós não sabe quando vai para esse topo, mas é a vida. A gente vê assim, tá? Ele está brigando aqui na região de 50. Não é numa linha, é numa região, né? Então aqui a gente já começa a observar que ele rompeu o fundo, ó. Olha, tá vendo? Ó? Que rompeu o fundo, mas já enfraquejou, tá querendo subir. Aí ele já veio aqui de novo, nesse outro fundinho. Acho que já é para fazer isso, ó. Um Wzinho, tá vendo, pessoal? Por quê? Porque aqui tem esse fundo, já formou outro fundinho, aqui tem esse fundo, esse fundo, esse fundo. E daqui para baixo ninguém veio, ó. Então, se o mercado já chegou aqui, ele já está cansado, ele já quer subir de novo. Tá bom? Então eu vejo a fibra primária de alta. Assim que eu começo a trabalhar todos os dias, pessoal. Todo santo dia, tá? Aí eu vou dando zoom assim no gráfico e veja as últimas pernadas, tá bom? Então, pessoal, eu vejo tudo aqui para alta. Eu tô vendo para alta primária, tá? Olha só. Aí aqui o mercado veio aqui para 50%. Olha só o que que ele fez, ó. Ó, aqui tá nessa região aqui dos 50 para fazer isso, tá? Eu já vejo isso aí também, igualzinho quando eu dei o zoom pequeno. Só que aqui, pessoal, existe uma brincadeira com a Fibonacci, tá bom? Como a nossa Fibonacci ela é de alta, chegou aqui, ó, olha aqui, ó, nesses fundinhos aqui, ó, e então a gente já começou a imaginar alta. É até porque também ó, ele chegou aqui, fez isso, olha, ó. Tá vendo, pessoal? Ele vai brigando, 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 ó, mas ele paga o alvo dele. Olha aí, ó. Tá vendo? Porque esse canalzinho aqui de alta, ó, o mercado vai fazendo assim, pessoal. Olha isso, ele vai fazendo assim, brincando e subindo na onda dele, né? Nas ondas. Então, a gente aqui, ó, vamos dizer, ó, aqui nós colocamos a nossa fibra aqui, porque eu sei que é fibra de alta, porque eu já dei o zoom pequeno assim, ó, e eu tô focado para alto. Tá bom? Para alto, ó, porque teve essa pernada, tá no 50, vai ter que subir. Só que ele sobe as polegadas, porque aqui é o gráfico diário. O diário, ele é muito, é um dia inteiro, né, para fazer esse movimento de um candle, tá bom, pessoal? Então aqui o que acontece? Olha só, deu essa pernada de alta, voltou aqui nesse 50%, deu alta aqui no topo, tá bom? Olha só. Vou narrar essa Fibonacci aqui para vocês. Então, quando ele deu uma máxima, mais máxima, a gente traz a Fibonacci para cá, tá bom? Aí esse candlezinho aqui deu outra máxima. A gente vai trazendo a Fibonacci, essa daqui vai ficando. Aí deu outra máxima. Olha aí, ó. Aí esse aqui já não foi mais máxima, já foi quase um pouco mínima, tá? E o mercado começou a descer. Aí essa Fibonacci aqui de baixo, a gente traz ela para cá, ó, porque isso aqui é gatilho. A gente se escora a Fibonacci, pessoal, em gatilho, tá bom?
maioria em gatilho, em topos e fundos, vamos dizer assim, tá bom? Então, olha o que aconteceu, pessoal. Foi lá em cima, voltou aqui nos 50%. Quando um candle não rompe o outro na região dos 50%, o outro tem que subir. Mesmo esse aqui nascendo em gap de baixa, aqui, ó, tá vendo? Ó, o fechamento foi aqui, né? O fechamento foi aqui do último dia, ó. E o mercado veio nascer aqui embaixo. Mesmo ele nascendo aqui embaixo, ele ainda fez isso. Por quê? Porque a tendência, ela é de alta. Tá bom, pessoal? Então, tudo que nós está focando é para alta. Tá. Então, aí nesse dia ele veio e fechou para lá. Se ele fechou para lá, a gente faz isso com a Fibonacci, tá bom? Como esse candle é imenso, e é um gatilho, pode colocar aqui nele mesmo. Aí o que que o mercado fez? Olha aí, ó, fez essa máxima dele e voltou aqui de novo na região dos 50. Olha aqui a região dos 50, ó. Aí, pessoal, fez outra máxima. Olha lá a outra máxima que ele fez. Aí a gente pega a Fibonacci aqui e passa para lá para a nova máxima. Aí aqui nesse candle aqui, ele não voltou até no 50, ele continuou subindo. Nova máxima. Beleza. Aí aqui, depois no outro dia, já nasceu o gap de baixa, bem gap de baixa, fez isso. Aí quando ele foi nascer nesse gap de baixa bem aqui, a gente já tem que fazer assim com a Fibonacci, ó. Beleza. Então nós já sabemos que ele abriu aqui, né, na região dos 50 e só subiu porque a tendência é de alta. No outro dia ele abriu aqui em cima e caiu mesmo a tendência sendo de alta. Mas por que que ele caiu? Porque o mercado trabalha em ondas, ele fica assim, ó. Aí pode ser que aqui nesse dia, nesse tempo, ele lateralizou na região dos 50. Olha, ele fez muitos candles diários aqui na região dos 50, tá bom, pessoal? E começou a haver lateralidade, que é justamente as marcações, os comentários que a gente faz aqui nesse canal todas as noites aí para vocês, tá bom? Todas as noites eu coloco as marcações e fazendo esses comentários aqui, tá bom? Dessas lateralizações e da possível tendência do mercado para o próximo dia, tá bom, pessoal? Tá. Aí olha só, aí ele desceu aqui e ficou lateral aqui no 50, pessoal. Quando ele começou a romper esse 50 aqui para baixo, a gente já tem que pensar assim: epa, epa, rompeu o 50. Se rompeu o 50, a tendência é de alta. Eu não vou colocar minha fibra para cá, ó, porque se eu colocar a fibra para cá, vocês notaram que aqui tem uma bolinha amarelinha e aqui tem uma bolinha amarelinha. Vocês notaram que aqui tem uma linha de tendência, ó. Então a minha linha de tendência, ela já ficou de baixa. Olha aqui, ó, ela já ficou para baixo, ó. Então, esse mercado, ele não está tendência de baixa, ele está tendência de alta. Então, se ele está tendência de alta, a minha FIB estava aqui, né? Se o mercado está tendência de alta, eu tenho que fazer com a minha FIB para cá, ó. Beleza? Por que para cá? Olha aqui minha bolinha amarela. E olha aqui minha bolinha amarela. O mercado, ó, tendência de alta, tá bom? Então, o mercado tá assim, ó. Ele não tá daquele jeito que eu falei agora anteriormente. Então, ele tá na tendência de alta, pessoal. Quero que vocês entendam a Fibonacci de alta e de baixa, tá bom? Fibonacci de alta é isso, Fibonacci de baixa é isso, ó. Se a gente colocar a linha de tendência nela, a gente consegue visualizar com mais clareza, tá bom? Vou colocar para vocês aqui, porque às vezes tem muito iniciante que ainda não pegou, não captou essa mensagem, tá? O que que é fibo de alta e o que que é fibo de baixa. Aí, ó, vou colocar a linha de tendência, tá? Definir como padrão, ok. Olha aí, pessoal, você tá vendo agora a minha linhazinha amarelinha? Tá aí, ó. Se eu passar para cá, olha como é que a linhazinha ficou de queda, tá? Se eu passar para cá, porque o mercado, pessoal, ele sobe é para a direita, tá bom? Olha aí, ó. Se a minha Fibonacci tiver assim, ó, olha aí, tá subindo o mercado, tá? E para a esquerda ela tá caindo. Olha, para a esquerda o mercado tá vindo de lá para cá. Tá vendo assim? Então deu para vocês matar a charada. O que que é agora fibra de baixa, tá para a esquerda, e o que que é fibra de alta, tá para a direita, tá bom, pessoal? Então a minha Fibonacci tava aqui, ó. E o mercado ganhou essa região dos 50. Se ele ganhou a região dos 50 para baixo, eu não posso puxar minha fibra para cá que no mercado não está de baixo, está de alto. Então eu tenho que baixar a minha fibra. Se ela estava aqui, eu baixo ela para cá. Ó, continua de alta. Agora ele ficou na região dos 50. Aí ele continua brigando. Aí aqui ele ganhou a região dos 50 para baixo de novo. Aí o que que eu faço? Trago a minha fibra mais para cá, o outro gatilho. Só vou trazendo para gatilho ou para fundos. Ó, fixou aqui na linha dos 50. Se eu achar que ainda não está muito bacana aí, não está tão nos 50, eu posso baixar para cá. Isso aqui é um gatilhão. Ou esse aqui é um gatilho, ó, ficou na região dos 50, tá vendo? Ó? Aí esse não rompeu esse para baixo, esse sobe.
Olha isso que maravilha, tá vendo? Ó? Este aqui não rompeu esse para baixo, ó. Então, o próximo sobe, sempre é assim, na região dos 50. Então, subiu. Aí, quando ele subiu, pessoal, fez uma nova massa, Fibonacci estava lá embaixo, aí nós faz isso, ó. Aí nós podemos trazer nosso Fibonacci para cá agora. Por quê? Porque ela continua de alta e vai ter que fazer um 50 de novo, tá bom, pessoal? Sempre ele trabalha com os pullbacks dele, subindo e descendo. Aí no próximo dia ele fez outra máxima. Olha lá, nós leva só a FIB para lá, tá? Aí ele começou a fazer mínimas. Nós não podemos ir baixando a FIB aqui, ó, tá bom, pessoal? Isso não pode fazer, não, tá? Então, se a FIB está de alta aí, nós tem que fazer assim, ó. Se ele começou a cair e ganhou e chegou aqui na região dos 50 e ganhou os 50 de novo, nós temos que fazer isto, tá? Olha aí, ó, isto. Ah, ainda ganhou 50. Faz isso. Nós não tínhamos mais fundo para puxar ela aqui para baixo, ó, só tinha muito lá na esquerda, para lá, muito para lá. Então a gente para com a fibra por aí. Mas a gente tem na mente, a fibra está de alta, a fibra está de alta, a fibra está de alta. Mas aí, já que aconteceu isso, a gente pode fazer isso, ó. Agora sim, nós colocamos a Fibonacci de baixa, tá? Olha aí, ó, de baixa. Aí aqui nós pode baixar nela para gatilho. Olha aqui, ó. Tá gatilhinho, gatilho, ó, tá nos 50%. Esse gatilhinho pequeno, tá nos 50%. Então o mercado fez isso. Desceu aqui, veio aqui e veio aqui. Aqui ele já não ganhou os fundos, ele já fez fundos ascendentes. Então, se ele fez fundos ascendentes, e aqui a gente vê esse monte de lateralização, ó, ninguém rompeu ninguém, vocês podem ver, ó. Não teve rompimento de mínimas aqui para baixo, ó. Olha aí, quantos dias ficou nessa lateralização? E se nós for puxar para cá, olha aqui outro fundinho. Olha aí, ó. Então nós já sabemos, pessoal, que aqui é um fundo. Aqui é um fundo respeitado. Olha o tanto de dia que começou a respeitar. Se nesse dia aqui, esse dia aqui já não rompeu esse, nós sabíamos que esse aqui ia subir. Aí esse aqui fechou positivo, no outro dia nós sabíamos que esse aqui ia subir e ele conseguiu subir. Aí esse aqui veio e ficou assim, mas nós sabíamos que esses fundos aqui para baixo, ele não vinha romper, ó, ninguém rompeu. Então a gente só imagina alta, só imagina alta. Tá bom, pessoal? Aí, o que que acontece? O que acontece? Logo, logo a gente vê isso no mercado. Olha, a gente vê esta linha, isso aqui, para fazer isso. Resumindo tudo que nós falamos, é isso aqui. Tá bom, pessoal? Então, é simples uma aula de scalper, mas eu gosto de comentar sobre a Fibo com todos vocês, porque muita gente não conhece a Fibonacci direito, não sabe lidar com a Fibonacci. Então, esses comentários aí, pessoal, sempre vai servir para alguém. Às vezes até melhor do que os scalper, até muito mais do que os scalper, tá bom? Porque se você tem noção para onde o mercado tem que ir, só você pegar a favor dele, seja em scalper ou seja em operação longas. Mínima que ninguém rompe. Aqui também, ó, mínima que ninguém rompe, quase rende com aquele fundinho lá para trás, tá bom? Aqui, ó, o mais tardar, esse gatilho. Também esse topozinho aqui que foi rompido, que merece teste. Foi testado só essa vez aqui, ó. Tá bom, pessoal? E para cima, o que que nós temos aqui para cima? Nós só temos aqui, pessoal, esse gatilhozinho, ou esse fundo aqui, ó, ou esse gatilhozinho aqui, tá? Aqui tá um buracão. Aqui o mercado pode subir direto, porque aqui não tem região para ele parar aqui, tá bom? Não tem região para ele parar aí. Então, vamos lá para os 60 minutos. Então, pessoal, na hora da gente começar a trabalhar, sempre a gente tem que observar tudo isso no gráfico. Falar, mas é muita coisa, né? Sim, tem que fazer uma análise antes, pra você saber o que que você vai fazer, quais as suas maiores probabilidades e tudo mais, tá bom? Que tem uma negação, rompeu, negou, tá? Já fez só um teste. Aqui para baixo tem os gatilhos, mas tem linha amarela, então não vamos fazer nada. Aqui para baixo, pessoal, nós temos fundo rompido, que foi negado, ó, rompeu e negou, então é uma negação de fundo. Aqui temos esse gatilhozinho aqui perto da linha amarela. Podemos dizer, pessoal, que temos esse gatilhozinho bem aqui, ó, tá? Esse gatilhozinho bem aqui, ó, porque foi rompido e negado por esse candlezão, merece teste, tá? Então, para baixo aí, finalizamos os 60. Agora, vamos ver lá para cima da última linha, tá bom? Vamos ver lá para cima. Olha aqui, ó. Esse aqui é um gatilho, só com um teste. Ele ainda tá forte, tá bom?
Aí aqui, pessoal, nós temos essa negação, ó, rompeu e negou. Tá bom, pessoal? Aqui temos esse gatilho, tá? E aqui também esse. E aqui essa negação. E aí, finalmente, acabou as nossas marcações para esse dia de operação aqui, tá? São só essas marcações. Então, pessoal, foi muito comentário aqui antes do scalper, mas vale para muita gente esses comentários, tá bom? Então, vamos colocar aqui para os 5 minutos e vamos fazer as nossas operações, tá bom? Vamos colocar aqui, deixa eu digitar minha senha aqui. Bora colocar, pessoal, com dois contratinhos só, tá bom? Dois contratos. Por que dois contratos? É a maioria de quase todo mundo, né? Vamos dizer que todo mundo quase opera com um contratinho, mas dois está aí perto aí da realidade de todo mundo já, tá? Então, pessoal, o que que a gente vê no dia anterior aqui, ó? Lateralização. A gente vê no dia anterior lateralização, mas lá no diário vocês viu alta. Você lembra lá no diário que teve aquele Wzinho para buscar lá para cima? Então, lá no diário nós vimos alta. Nos 60 minutos nós vimos alta. Foi lateral aqui, pessoal, mas é alta. Por que alta, Roberto? Olha o tanto de fundos. Ninguém conseguiu passar isso aqui, ó. Ó, um pouquinho que passou, voltou. Um pouquinho que passou, voltou. E tá aqui, ó. Tá vendo? Então, tudo tá indicando que vai pro alto. Tá bom, pessoal? Nós já olhamos lá para trás e nós vimos que tudo era alta. Então, vamos deixar o mercado rolar aí para a gente ver o que que a gente vai fazer, tá? Aí eu vou comentando com vocês aqui. Dá um play. Olha aqui, pessoal, se a gente clicar nesse Tzinho aqui, ó, aí pula na hora o leilão, tá bom? O mercado já começa a rolar. Porque se a gente deixar no Tzinho, às vezes ainda vai alguns minutos, 3 minutinhos para o mercado abrir. Aí agora pode dar o play nele. Pronto. O primeiro candle, pessoal, começou testando para baixo, então ele tem que subir. A probabilidade, quando ele testa para baixo, é de subir, tá? Só que ele está muito perto dessa linha amarela. Então, você pode usar a linha amarela e cair, nós vende? Não, nós vamos pensar em compra, porque lá no diário nós vimos compra. Olha só, pessoal, eu vou voltar aqui para vocês analisar, tá bom? Junto comigo. Aqui, ó, no mínimo esse gatilho aqui, tá? Olha isso. Olha, veio no 50, veio para o fundo para buscar isso aqui, ó. A gente vê esse W aqui, porque ninguém conseguiu romper aqui para baixo, pessoal. Ninguém rompeu aqui para baixo. Ainda tem para cá fundos, ó. Tem fundos para cá. Então, nós estamos pensando em alta nesse mercado de hoje. Então, vamos trabalhar na alta. Olha o paviozão que ele está deixando. Aqui ele já fechou o gap, né? Tá bom, pessoal? Olha só. O último dia o mercado fechou aqui, né? E depois no mercado de hoje, o mercado abriu aqui embaixo, ó. Então, nós temos aí um gap. Esse gap, temos um candle invisível vermelho, um candle imaginário. A gente imagina que ele está aqui, porque a gente tem que pensar, aí tem alguma coisa. Por que que o mercado fechou lá em cima e abriu lá embaixo, né? Então vamos desenhar ele para vocês verem. Olha aí, ó, pessoal. Isso aqui é um candle imaginário. Ele existe, tá? Porque o mercado fechou aqui no último dia e abriu aqui embaixo. Então aqui tem um candle aqui, ó, imaginário, um candle vermelho, tá? Então esse candle aí, ele existe. Então, o mercado já foi lá em cima e fechou o gap, tá? Ele nasceu aqui, ó. Nasceu aqui, daqui já foi lá, já fechou o gap, deu tudo esse pavio e caiu aqui para baixo. Então, pessoal, nesse primeiro candle, geralmente eu não faço nada, tá bom? Eu espero o mercado trabalhar no primeiro candle, por isso que eu estou aqui comentando com vocês, porque no primeiro candle eu não faço operação. Eu espero o mercado fazer alguma coisa para me imaginar, né, o que que eu tenho que fazer, fico dando zoom. Eu sei que aqui, ó, ele está brigando nessas regiões, tem muitos fundos, olha aqui, ó. Então, é esperar o mercado trabalhar para ver que decisão a gente vai tomar, tá bom, pessoal? Olha aqui, pessoal, eu fico focado no tempo do candle, tá? Olha aqui, ó. Aqui falta 19 segundos para ele fechar. Eu já estou imaginando. O que que eu vou fazer nesse candle? Nada. Por quê, pessoal? Porque ele está fechando.
em uma região que não dá para mim operar. Olha só, nele mesmo ele está fechando abaixo dos 50% dele mesmo. Então, venda eu não faço, tá? Daria scalpzinho de venda aqui, ó, que nasceu testando para cima para cair. Só que venda tá contra aquelas tendências. Olha aqui, pessoal, esse candle aqui, né, apesar de ele ter fechado abaixo dos 50% dele mesmo, tá bom? Esse aqui ainda nasceu testando para cima, ele teria que vir para baixo. Todo mundo assim olhando só na ponta do preço, imaginaria que ele tinha que vir aqui para baixo, ó, pagar aqui para baixo. Então eu não fiz compra porque ele nasceu abaixo dos 50%, mas não fiz venda porque na macro eu vejo compra como eu mostrei para vocês no diário. E aqui, ó, lateralização nessa região, ó, tá bom? Então nessa região aqui eu só vejo compra, então eu não vou fazer venda. Aí também eu não fiz compra para mim não sofrer calor nenhum, porque ele está abaixo dos 50. Então também não vou fazer compras, tá bom, pessoal? Então eu vou ficando fora até começar a dar os meus trades aqui. Mas o que acontece? Eu fico sempre imaginando o que eu li lá no início do mercado, eu fico imaginando as minhas marcações, eu fico dando zoom no mercado e vendo o tanto que ele está lateral e que a tendência é de alta. Enfim, olhando tudo. E olhando também cada candle, como ele fecha e como ele abre o próximo, para mim saber o que que eu tenho que fazer, tá bom? Agora, se esse aqui já fechar acima da linha dos 50%, mas mesmo na região dos 50%, e deixar pavio para cima, eu já entro numa compra. Que tudo aqui que acontecer, eu já pego logo, é compra. Que eu só estou visando compra. Eu só não pego compra se não me der sinal. Agora, a venda eu posso pegar, mas se for uma venda muito confirmada, porque o scalpzinho ele paga tanto faz para baixo como para cima. Tá bom, pessoal? O scalp sempre paga. Então vamos focar, ó. Falta aqui, ó, 50 segundos. Vocês poderão olhar aqui, ó. 50 segundos, tá bom, pessoal? Ele falta aí para finalizar o candle. 38 segundos e eu tô na velocidade 1, ó, tá? Porque aí dá tempo da gente conversar e tudo mais, para mim sempre pegando os scalpers. Aí eu posso dar uma pausa aqui para esperar o candle andar, para mim colocar para vocês só nos pontos que interessa mostrar, para não ficar tão cansativo aqui esse replay, tá bom? Esse estudo aqui. Olha, pessoal, ele está fechando acima dos 50% dele mesmo. Olha aí, pessoal, ele testou para baixo, eu vou pegar a compra, ó. Olha aí, peguei uma compra, tá? Por que que eu peguei a compra? Porque ele nasceu testando para cima. Por que que eu peguei a compra, pessoal? Pagou. Por que que eu peguei a compra, pessoal? Porque ele deixou, olha só, ele fechou acima dos 50% dele mesmo, ó. Olha aí, pessoal, ele fechou acima dos 50% dele mesmo. Esse aqui deu só um testezinho para cima, mas veio testar para baixo, né? Testou bem os 50 e tá subindo. Ele tem alvo aqui acima, ó, aqui no topo, tá? Olha aí, ó. Já deu o alvo, tá bom, pessoal? Então ele já deu o alvozinho dele, tá? Essa linha amarela aqui é uma região lá do diário, mas ele tem que romper. Porque aqui, ó, olha aí o buracão que tem aqui para cima, ó, a linha amarela tá aqui em cima a outra, ó. Tá muito lá em cima, muito, muito, muito. Claro que às vezes ele nem vai lá. Olha aí, ó, tá a linha amarela lá. Mas enfim, pessoal, eu só faço um scalper em cada candle, tá? Se esse candle aqui, esse candle primeiro fechou, nesse aqui não deu scalper. Já do jeito que esse aqui fechou, esse aqui já deu scalper, tá? Ele pagou no topozinho dele. Então, todo candle, pessoal, tem que pagar o pavio, tá bom? Foca nisso aí que eu vou falando para vocês. Aí vocês fazem o backtest primeiro para analisar se é verdade, se tá tudo certinho, tá bom? Para vocês pegar na real, tá? Não vai direto para real, não, pode dar errado. Tipo, alguma coisa que vocês não entenderam e tal e tal. Mas quando você passa a confiar nisso aqui, você vai ver que é nota 1.000.000.000 de bom, tá bom? Olha aqui, pessoal, esse aqui fechou tão carequinha, ó, que eu não vou fazer nada nele não, tá? Que aí ele já deu o alvozinho dele, ó. Tá bom, pessoal? Ele fechou tão carequinha aqui que não deu para pegar só esse pedacinho de pavio aqui, não tem nem uns 25 pontinhos. Bora ver aqui. Ó, uns
25 pontinhos aí na marra, ou 20 pontinhos, não vale a pena não, tá? Só se ele deixar um paviozinho maior que nesse aqui deixou, ó. Aí como ele é careca, deu venda. Pode ver, pessoal, olha aí, ó, deu venda e pagou, sobejou a venda dele, ó. Só que eu não peguei venda porque é contra a tendência. Mesmo que scalper pode pegar também contra a tendência se for bem assertivozinho. Só que ele nasceu logo assim, vindo querendo vir para baixo. Aí eu fiquei triste de pegar a venda, mas se o pavio usasse bem lá em cima e resolvesse voltar, eu pegaria a venda, tá bom? Agora aqui, ó, é teste de rompimento, tá, pessoal? Aqui eu posso pegar. Olha, ó, peguei. Já peguei o teste de rompimento, tá? Por quê? Vocês podem ver que esse candle aqui rompeu esse, ó. Vou colocar os contadores de candle aí. Olha aí, pessoal, o 3 rompeu o 4. Não, o 3 rompeu o 2. Então o 4 tem que subir. Pagou. Vocês viram aí que pagou? Peguei teste de rompimento na compra. Peguei aqui, ó, testezinho de rompimento, tá bom? Porque para compra, todas que derem, eu posso fazer. Porque a mais macro, ele tá de compra. Então, deu compra, eu pego. Olha aqui, pessoal, meu mouse, ó, falta 30 segundinhos para ele fechar. Se ele fechar, pessoal, sem romper, tipo esse aqui sem romper esse aqui, ó, daria venda no próximo, tá? Pelos aqueles meus três sinalzinhos. Por que que eu não pegaria a venda? Vou explicar para vocês. Porque tá nas lateralização querendo ir pro alto, tá bom? E também aqui, pessoal, ele tá acima dos 50% aqui, ó. Daqui, aqui. Olha, ele tá querendo vir pro topo aqui do Candle 1, ó. Então eu não vou pegar a venda, tá? Olha aí, pessoal, vou pegar logo uma compra. O primeiro candlezinho, vou pegar logo uma comprinha. Porque até para ele cair, vamos dizer que ele queira cair. Mas geralmente para cair, ele vai lá em cima para usar para cair, tá bom? Para formar três pavios bonitinhos, sempre vem lá em cima daquela paviozada e cai. Então, só dele para cima, ele já me paga. Mesmo que ele querer cair, mas ele já me paga aí a minha compra, tá? Por isso que eu entrei na compra. Porque está propenso para a compra, a macro está pro alto, ó. Mas às vezes ele até pagaria a venda pelos três paviozinhos. Só que os três paviozinhos bem pagos, às vezes ele vai lá em cima, dá aquela paviozada e volta e ainda paga de novo. Então, eu prefiro pegar a compra. E aqui, pessoal, nós vamos colocar a fibra de alta. Por que fibra de alta? Porque na mais macro que a gente viu, tá de alto, tá bom? Então, esse candle aqui, como ele deu um paviozão muito grande, ó, foi um candle de muita volatilidade. Bora ver quantos pontos ele deu aqui, ó. 470, quase 500 pontos. Foi um candle bom, tá bom? E mesmo se eu não colocar só nele, colocar no topo lá em cima, pagou, pessoal. Quem? Mesmo se eu colocar ali, ó, olha, tá? Só que aqui a fibra passa a ser de baixa, e ela não é de baixa, é fibra de alta. Então tem que deixar aqui. Tem que deixar ele pro topo dessa fibrazinha para ele formar nova máxima. Aí eu vou mudar na fibra pra alta, tá bom? Olha aí, foi lá em cima me pagar, tá formando os três paviozinhos. Mais venda aqui eu não pego, tá bom? Só pego compra e vamos lá. Olha aqui, pessoal, falta 20 segundos, tá bom? Vamos ver se ele vai fechar careca. Se ele fechar careca, ou se ele fechar com pavio, se ele fechar com pavio assim, que dá mais de 30 pontos, eu pego logo a compra, tá bom? Igual tá aí, ó. Se ele for fechar desse jeito, eu pego logo uma compra. Se ele deixar pavio, eu posso pegar a compra, que geralmente, olha, deu 30 pontos, ó. Pagou. É quem? Né? Por quê? Porque ele deixou o paviozinho que pagou tranquilamente 30 pontinhos. Vocês podem ver aqui, ó. Ó, peguei no primeiro segundo e já pagou. Então, ele já deu o alvo dele aqui, ó. Só que é claro, ele pode passar porque a tendência está mais macro de alta. Mesmo assim, é bom a gente pensar sempre para venda, tá bom, pessoal? Sempre paga o paviozinho de venda. Eu, pessoal, fico observando qualquer detalhezinho. Olha só esse gatilho vermelho aqui, ó. Ele fechou acima dos 50% dele. E o mercado abriu bem aqui, ó.
bem nos 50%. Na verdade, ele não fechou acima dos 50%, né? Mas ele tem corpo aqui para cima dos 50%. Ó. E o mercado tá de alta, pagou o pavio dele tranquilo, ó, foi embora. Eu fico observando de um lado, do outro, para mim ver o que eu sempre faço aí. Ó, deu nova máxima, né? Então, se a Fibonacci estava aqui, pessoal, olha, tá bom? Deu nova máxima, então passa a Fibonacci para lá. Agora, ele já tem que fazer pullback, né? Ele pode vir aqui no 50 para subir. Porque toda vez que ele vai formar nova máxima, ele pode vir para fazer pullback. Aí nesse candle aqui eu já peguei a operação, então eu espero ele fechar para mim ver o que que eu vou fazer no próximo. Tá bom? Olha aí, pessoal, falta 30 segundinhos para ele fechar, tá? Esse mercado aqui, esse candle aqui, ó. Ele já paviuzou até bem, ele já tá aqui nos topozinhos, mas eu não tô acreditando que ele vai cair, tá? Ele rompeu aqui também esses topos, ó, essas máximazinhas. Teve rompimento e ele não deu alvo ainda lá em cima, então tem um alvo aqui, ó. Então, por esse motivo, qualquer informaçãozinha que ele me der, eu pego a compra. Se ele fechar nos 50% dele, ele. Aí, ó, pessoal, já perdi, ó. Tá vendo que ele já subiu de uma vez? Tá? Então eu teria que ter pego a compra aqui no último segundo dele, ó. Por quê? Porque ele tinha pavio para cima e para baixo. E era mais propenso pagar para o alto do que para baixo, porque a tendência mais macro tá de alta, tá? E ele fez nova máxima, ó. Então vamos mudando a parte de cima da fibra. A de baixo nós vamos deixando por enquanto, tá? Porque quando nós for puxar debaixo da fibra, tem que ser para o próximo gatilho, que é esse gatilho aqui, ó. Tá? Só se coloca a fibra em gatilho, em topos e fundos, por enquanto aí, para vocês. Já é de grande assertividade. Isso que eu estou ensinando para vocês aqui, pessoal, já é uma coisa muito, muito, muito avançada, muito, muito boa, tá bom? Já mereço likezinho no meu vídeo. Já merece você se inscrever se você não for inscrito, tá bom? Dá uma conferida aí, pessoal. Compartilhe o meu videozinho com quem tá querendo aprender a fazer scalper, tá certo? Um ajudando o outro. Vocês me ajudam, que eu vou ajudando vocês por aqui, tá bom? Então, aqui deu o scalpzinho de compra, tá? No primeiro segundo, pode olhar que pagou. Só não peguei porque eu estava explicando aqui, patetei no primeiro segundo. E depois que ele passa, eu não pego mais, pessoal. Se ele continuar subindo aqui, pode subir até 2, 3 mil pontos. Mas eu não pego ele subindo assim, só porque ele está subindo, aperto o dedo aqui na compra, não. Só pego se ele me confirmar alguma coisa. Nesses estudos que eu venho observando há tanto tempo. Olha aí, pessoal, falta 22 segundos para ele fechar. Vamos ver como ele vai fechar. Ele já passou da linha branca, já rompeu isso aqui, agora já rompeu esse tubo para a esquerda e tá bruto querendo subir, né? Então vamos observar. Se ele deixar 30 pontinhos de pavio, eu pego, compra. Olha, pessoal, pendurei a minha comprinha aqui para baixo para vocês verem, ó, tá? Porque ele não deu pavio para cima, mas eu pendurei minha compra aqui embaixo. Porque se ele vir paviozar para cá para baixo, ele pega a minha compra e sobe e paga. Por quê? Porque a tendência está de alta. Mas ficou um pouquinho arriscado aí, porque ele já nasceu testando para cima, pode cair até nos 50% dele. Mas para mim não perder esse trade, eu já peguei logo. Mas ele pode vir aqui, pessoal, ó, fazer teste de rompimento de topo, pode me dar essa canseira bem aqui, ó, ou vir buscar esse rompimentozinho bem aqui, para depois voltar a subir. Aí isso é o calor que ele pode me dar. Mas tem horas que eu vejo a tendência tão boa que eu pego a favor da tendência, assim mesmo, pendura a minha ordem, e faço isso. O calor que ele pode me dar é vindo aqui, ó. Mas eu creio que ele não vai fazer essa reversão agora, não. Mas a gente sabe, É pagou. quem? Pagou, pessoal. Mas a gente sabe que ele tem que vir para baixo agora fazer uma correção, tá bom? Por quê? Porque olha aqui, ó, ele tá só subindo. Não vou deixar nesse candle lá em cima, porque ele ainda não fechou, tá? Deixar nesse aí, ó. Então nós sabemos que ele tem que voltar aqui no 50 para ele continuar subindo, tá bom? E outro estudo que eu já estou fazendo, pessoal. Quando ele
tá descendo, às vezes eu não pego, eu pego só scalper, que scalper dá para pegar, tanto faz subindo como descendo. Mas aí, aqui embaixo, eu já faço uma ordem, nem que seja com um contrato, sem o gain, e vou fazendo scalper a favor, e meu médio vai caindo. Eu posso mostrar isso aí para vocês. Eu já estou treinando isso aí demais para o meu plano B. Tá bom? Então, já que eu estou estudando com vocês aqui, eu já vou mostrar meu plano B para vocês, tá? Como eu faço. Por quê? Porque eu tenho vontade de alongar a trade. Eu tenho vontade de pegar uma pernada grande no trade. Um trade só por dia, por exemplo, como muitos professores aí faz, né? Muitos mentores, muitos trades faz isso. Pega um tradezinho aqui embaixo e sobe com o mercado, às vezes até quase o dia todo. Só, pessoal, que a gente tem que saber aonde pegar esse trade, tá? Para subir. Por exemplo, nós sabemos que o mercado anda em ondas, né? Assim, ó. Então, ele pode vir aqui ou até mais embaixo, aí ele vai subir para romper isso aqui. Aí a gente pode pegar aqui nessa região, ó, com alvo pelo menos aqui. Ou então ir fazendo scalpzinho a favor, como ele vai dando, tá? Porque ele sobe em ondas, né? Até chegar aqui a gente já pegou muito pontos e ele tem que romper quando ele vem daqui dos 50, geralmente ele rompe esse topo. Então a gente espera o pullback para entrar no trade. Olha aí, pessoal, falta 37 segundos para o candle fechar, tá bom? Vamos observar ele, como ele vai fechar, tá bom? Ele está fechando muito cheio, né? Muito, muito cheio. Mas quando ele fecha tão carequinha e tão cheio, ele rompeu a linha branca, ó. Mas ele pode voltar para fazer o teste na linha branca. Peguei no primeiro segundo uma vendinha, tá? Porque ele fechou tão careca. Não é possível que ele vai direto, tá? Ele tem que voltar para fazer teste de rompimento, alguma coisa aí. Não é possível que ele vai me dar uma canseira agora. Esse carequinha, ele é muito canseira, tá? Ele paga muito. Mas isso aqui tá numa contra-tendência, né? Aí dá muito medo. E meu stop tá para cima da linha branca. Vamos ver o que ele vai fazer aí. Vai me dar calor, mas ele fechou carequinha. Se ele fechar, pessoal, bem positivo, eu saio no dedo. Eu não vou esperar me dar esses 300 aqui, não. 300 pontos de loss. Ah, Fibonacci, nós já podemos fazer isso, ó. Puxar para o próximo gatilho, tá? A parte de baixo estava nesse gatilho. Vocês podem ver, pessoal, ela começou aqui no um, depois veio para esse gatilho, agora veio para esse gatilho, a parte de baixo. E a de cima tá quieta, só quando ele faz nova máxima que a gente muda. Olha aí, ó, deixou um paviozinho para cima, agora eu quero o horário de entrar, ó. Tá bom, pessoal? Então, vou dar uma dica para vocês. Se vocês quiserem pegar o carequinha, olha, ó, pagou. Again. Tanto faz contra a tendência ou a favor da tendência, pessoal. Vocês têm que pegar quando ele já voltar no pavio, assim. Porque quando a gente pega logo de cara, ele pode subir tudo e ir embora e nunca mais voltar e dar o stop loss na gente. Porque quando ele já sobe e já tá voltando, deixando esse paviozão, aí sim ele paga o careca. Aí é bom a gente já deixar a ordem pendurada assim, ó, de venda, que ele volta e já paga. É muito mais certeiro, tá bom? Então, do jeito que eu fiz, é muito. é, arrojado, né? Assim, um trade muito arriscado, vamos dizer. O mais preventivo mesmo, o mais consciente é esperar ele já ir, quando ele voltar, passar para dentro do careca, que a gente faz a venda, tá bom, pessoal? Eu fiz aí porque eu faço assim mesmo. Eu sempre penso no calor que pode me dar, mas eu faço assim mesmo sempre. Olha aqui, pessoal, falta 30 segundos, tá? 30 segundinhos. O que acontece? Vamos ver se eu deixo o pavio para cima ou para baixo, para a gente entrar na venda ou na compra. Do jeito que tá aqui, pessoal, tá meio difícil de entrar nele. Porque sobrou muito pavio para cima, se eu fechar negativo, um não rompeu o outro, geralmente o outro já cai. Tá difícil de fazer compra nele. Vou fazer o seguinte, ó. Ven- Vendi, pessoal. Por que que eu vendi? Porque ele negou, vocês podem perceber, ó. Vou botar uma linha fluxa aqui, tá? Eu já entro logo de cara. Esse é o meu defeito, tá bom? Eu não sei esperar o teste. Ó,
Tá vendo? Ó? Ele negou esse rompimento de máxima, fechou carequinha, tem que subir. Pagaria o scalp de compra também, tá? Mas já que ele negou o movimento de máxima, tá mostrando que ele já quer cair, fazer o pullback. Aí por esse motivo eu já entrei logo na venda. Porque às vezes ele vem logo e me paga, ou às vezes ele volta aqui nos 50% para fazer o teste, para pagar o careca, ele vem aqui nos 50%, aí ele me dá esse calor, mas ele volta e paga. Então eu já entro adiantado, pensando que ele pode me dar um calor, mas geralmente ele paga. Porque se você for esperar primeiro ele lá em cima, nos 50%, para depois ele voltar, pode ser que ele não vai nos 50% e você perde o trade. Ou pode ser que ele já desce, nasce, vem logo e paga, você já perdeu o trade. Então eu já cansei de perder o trade. Então eu já pego assim, pensando até no calor, que nem aí, ele tá me dando calor, tá demorando para pagar, ó. Mas eu penso nisso e já faço logo assim. Por quê? O meu stop loss tem que respeitar. É aqui acima, ó, 220 pontos. Bora ver o que que vai dar. Como ele veio de negação, eu já imagino que ele vai vir fazer o pullback aqui na região dos 50%. Bora ver se ele vem. Eita, pessoal, quando isso acontece, eu penso que ele pode vir até aqui, ó, tá? Nos 50% desse candle anterior, que é esse aqui, ó. Mas como ele deu três pavios, aqui ó, um, dois, e o terceiro tem que cair, que é esse aqui, ele pode vir às vezes até aqui em cima, pode usar tudo aqui em cima para cair. Aí ele dá um calor muito grande na gente. Mas quem não quer sofrer stop, ou quem não quer sofrer um calorzinho desse, não pode operar no mercado, né, pessoal? Temos que, tá tudo dentro do gerenciamento, mas sabemos que não é um mar de rosas, não. É uma ralação feia, é uma dificuldade. É um esforço. Temos que manter um esforço aqui no mercado. Olha aí, ó, já está completando 5 minutos e ele nada de pagar. Agora, se ele não romper isso aí, pessoal, para baixo, aí eu já tenho que encerrar aqui no dedo e fazer uma compra. Se ele não romper esse aqui, eu já encerro no dedo e faço a compra, tá? Vou até botar a linhazinha já aqui embaixo. Pronto. Ele tem que romper, que se ele não romper, eu encerro e entro na compra. É assim que eu trabalho no meu dia a dia. Porque senão eu fico pendurado aí, sofrendo. Olha o calorzinho, pessoal. Falta 45 minutos. Tem 5 minutos quase que eu estou nessa operação sofrendo calor. Vocês viram que eu já vi aqui nos 50% dele mesmo, ó, que é o carequinha, pagou para cima. Quer dizer, deu uma compra, né? Tranquilamente. E eu estou pendurado na venda. Again. Mas pagou, pessoal. Pagou pagando. Agora, pessoal, tem que esperar ele fechar. Falta 13 segundos. Eu não posso fazer nada agora, porque eu já peguei um trade nele, tá bom? E olha a minha boleta, R$ 77 com dois contratos. 385 pontinhos. Olha aí, pessoal, tá? Fechou tão carequinha, tão pequenininho. Aí, ó, dá uma comprinha, tá? Será que paga? Peguei essa comprinha aí. Bora ver se paga. 30 pontinhos, né? Fechou careca. Se ele não pagar, mas ele vai vir até que no 50 pagou. Pronto. Again. Já ia falar, pessoal, ele tem que vir até nos 50% fazer o pullback. E às vezes ele vinha aqui para usava e voltava e pagava, mas já pagou logo a comprinha. Agora vamos esperar esse candle trabalhar, que nele eu já fiz o scalper. Agora tem que esperar o próximo candle. Eu só faço um scalper em cada candle. Tem gente que faz dois, três, conforme vai vendo lá no 1 minuto, né? Porque tem gente que trabalha com gráfico de 1 minuto. Eu não gosto de trabalhar com gráfico de 1 minuto, pessoal, porque ele me deixa enviesado, ele é muito rápido, tá bom? Tinha esquecido até de mudar a fibra lá para cima, ó. Ó, o lugar dela é lá, tá bom? Então, se esse quer não romper isso, o próximo sobe, porque ele já triscou na região dos 50. Esse candle aqui tem 375 pontos. Praticamente dá para nós colocar essa essa parte da fibra de baixo aqui para cima. Aí ele ficou bem centrado nos 50%. Um não rompeu o outro dá compra, tá? Pelo menos de um scalpzinho. Na região dos 50%, quando um não rompe o
o próximo eu pego uma comprinha. Sempre, sempre, sempre. No primeiro segundo, olha aqui, pessoal, esse não tá rompendo esse. No próximo eu vou pegar uma comprinha no primeiro segundo. Pronto, já peguei logo. Tá? Bora ver se vai me pagar, pessoal. 30 pontinhos. Geralmente, quando um não rompe o outro, eu entro na compra. Pelo menos de um scalpzinho. É o que eu digo para vocês. Se aquilo já tinha a obrigação agora de romper tudo lá em cima, porque ele já está no 50%. Só que como ele é danado, se ele não romper, o próximo cai. Às vezes pode vir para mais 50 para aqui para baixo, tá bom? Então temos que ficar esperto. A fibra está de alta, mas se ele continuar descendo, tem que baixar na fibra. Again. Pronto, pessoal, pagou mais um de compra, tá? Eu estou explicando para vocês. Por que que eu entrei? Porque o 10 não rompeu quer dizer, o 11 não rompeu o 10. Então, esse aqui sobe pelo menos um scalperzinho. Aqui, pessoal, aqueles meus três paviozinhos, ó. Quando um não rompe o outro sobe, tá? Aqui foi os três paviozinhos também, ó. Este vermelho não rompeu o verde, esse aqui caiu, ó. Tá vendo? Pelo menos 30 pontinhos. Pode ir analisando essas loucuras aí que dá certinho. Parece uma loucura, né? Mas dá certo. É isso que eu tenho feito, o pessoal fica analisando os candles aí demais da conta. Igual aqui deu um erro, ó. Que aqui, este aqui não rompeu esse aqui tinha que cair, olha o tanto que ele subiu. Mas olha o que que esse candlezão grande fez. Ele rompeu esses topozinho aqui, ó. Tudinho, ó. Esses corpozinho aqui, foi tudo rompido, ó. E ainda esse mercado subindo, a gente deduzia que ele tinha alvo aqui em cima. Eu só faria a venda se esse candle verde e esse vermelho estivesse nessa região aqui, ó. Aí eu faria a venda, que era a região de topo. Que a gente sabe que se ele ainda não chegou no topo, ele pode ir lá em cima dar o alvo. Tá bom, pessoal? Por isso que a gente não faz essa venda nesse lugar aqui. Aqui eu fiz a comprinha por quê? Porque está na região de 50% do pullback, né? Olha para vocês verem. Subiu, desceu, agora tem que romper tudo. Olha aí, pessoal, ele não fez nenhuma coisa nem outra. Então, se esse aqui não rompeu para cima, o outro tem que cair, tá? Olha aí, pessoal, já não vou fazer nele, porque tá muito lateralzinho, tá bom? Tá muito lateralzinho aqui, ó. A obrigação do próximo é cair. Aí, ó, cair, ó. Mas como ele já paviuzou, pessoal, já podia ter pegado, era uma comprinha aqui, ó. Olha, tá vendo, ó? Lateralizaçãozinha da comprinha. Vamos pegar essa comprinha, olha aí, ó. Entrei na comprinha, tá bom? Por quê? Porque aqui tem lateralização, pessoal. Olha, já um monte que não rompeu aqui para baixo. Aí agora começa a formar aqui para cima também, ó. Então, se ele continuar fechando candlezinho nessa região, nós pega, venda aqui e compra aqui, venda aqui e compra aqui. Aí, ó, já pagou. Again. Então, eu observo rápido demais uma lateralização. Olha aí o que aconteceu. Lateralizado. Agora, eu só acredito quando começar a romper para cima ou para baixo. Senão, eu já fico aí viesado aí, só na lateralização. Aí, pessoal, como eu disse para vocês, tem gente que trabalha com gráficozinho de 1 minuto, né? Eu não. Se eu tiver de trabalhar, é com um de 60 aqui, assim, ó. Desse jeito que eu faço. Olha só. 60 minutos eu trabalho. Olha aí, ó. Abriu agora esse candle. Geralmente no fechamento de um com abertura de outro. Dá demais uma volatilidade muito forte. Muito, muito, muito. Vocês podem ver também que está aqui, ó, no topo. 50, os 60 minutos, ó, tem candle dinâmico que nós chamamos, pessoal. Um bateu no outro lá em cima, geralmente o outro cai, tá? Eu trabalho também com esse gráfico de 60 aqui, só para me olhar nele de vez em quando. Vixe, pessoal, já nasceu esse outro aqui, eu não peguei, ó, deu venda. Não, acho que eu peguei a compra nele, né? E deu venda também, ó. Quando ele começou a deixar esse paviozão grandão aqui em cima, daria venda. Eu explicando aqui, ó, não peguei, ó. Ó, tá bom? Ó, deu compra e chegou aqui em cima, começou a cair, soltar pavio, dava venda.
mas não visualizei essa venda aí, não. Agora deixa ele cair, tá? Que depois que ele começa a cair, a gente não faz mais nada nele. Bora ver se eu já fiz algum trade nele. Trades realizados. Ah, eu já tinha feito a compra nele, ó. Então eu não faço nada nele mesmo mais, não. Deixa ele trabalhar. Já peguei uma compra, né? Não é bom pegar compra e venda. Ficar costurando demais também, não. Senão leva stop loss. Aqui eu já tenho costurado eles até bem, ó. Bora esperar ele fechar, pessoal. Falta 20 segundos, pessoal. Bora ver o que que vai dar. Bom, já rompeu, foi tudo para baixo, né? Tudo, tudo, tudo. Olha, pessoal. Opa, olha aí, ó. Venda. Por que venda, pessoal? Vou explicar para vocês. Apesar que está nesse gatilhozinho, voltou para lateralização, mas eu peguei venda porque ele deixou 30 mais, aí, ó, É quem? pagou. Deixou esse pavio aqui mais de 30 pontos para baixo, tá bom? Por esse motivo que eu peguei. Mas ele voltou aqui para aquelas lateralizaçãozinha. Isso aí é péssimo. Bora ver aqui, pessoal. O Fibo tá de alta. Continua de alta. Olha aí, ó. Já tá ganhando até esse 50% aqui, ó. Agora, pessoal, nós podemos fazer assim com essa fibra, ó. Nós sabemos que ela é de alta, mas vamos colocar essa de baixa aqui por enquanto. Mas eu sei que o mercado tem que subir. Mas essa fibra aqui ficou uma fibra de baixa agora. Tá vendo, pessoal? É o de 60 aqui, ó. De 60 deu esse candle aqui combinado com esse. Geralmente, quando dá dois chifrão assim, ó, o outro cai. Eu tenho observado muito isso. Olha aqui, pessoal, falta 15 segundos para ele fechar. Bora ver se ele vai fechar rompendo. Vamos colocar essa linha aqui. Temos que observar como ele vai fechar. Se ele deixar mais de que 30 pontos aí para baixo, dá venda, tá bom? Olha, ó, pessoal, venda. Bora ver se ele pega. Pegou minha ordem. Pagou. É quem? Tá vendo, pessoal? Pegou e pagou. Ó, aqui, ó, direitinho, ó. Direitinho. Pagou porque deixou 30 pavio para baixo. O primeiro item, pessoal, ele rompeu, tá? 14 rompeu 13 para baixo. Vocês podem perceber, minha linha fluxa está aqui, ó. Se rompeu para baixo e deixou mais de que 30 pontinhos, dá venda nesse aqui, ó. Venda, tá certo? Se está havendo um rompimento, ele está dizendo que ele quer cair. É isso? Agora esperar o próximo. Olha aí, pessoal, um não rompeu o outro, ó. Esse aqui não está querendo romper mais esse. Se ele fechar com esse pavio imenso aqui que ele fez para baixo, isso é sinal de compra, tá bom? Os compradores entraram. Então, se um não rompeu o outro aí, já dá compra de scalper. Bora ver. Vou entrar no primeiro segundinho. Pronto, entrei. É Pagou. quem? É muito rápido, pessoal. Vou explicar por que que eu entrei. Tem que ser catita e ninja nisso aqui. Olha aqui, esse pavio tão imenso que ele deixou é sinal de compra. Compradores entraram em ação. E esse candle aqui não rompeu esse. O 15 não rompeu o 14 para baixo. Se não rompeu para baixo, vai querer subir. Só que ele nasceu testando logo para cima. Se ele nasceu testando logo para cima, possivelmente ele vai querer cair. Porque todo candle, quando nasce, pessoal, se ele nasce testando para cima, a probabilidade maior é de queda. E se ele nasce testando para baixo, a probabilidade maior é de alta. Mas, só por isso não ter rompido esse, eu peguei a compra e ele pagou. Mas ele nasceu testando para cima. Então pode ser que agora ele venha cair, pelo menos aqui na linha amarela de novo e tudo mais. Por quê? Porque ele é danado mesmo. Então, se eu tivesse esperando, vou falar, não vou pegar porque ele testou logo para cima. Não, só o testezinho que ele faz para cima, ele já paga o scalper, que é 30 pontinhos, é muito pouco para ele pagar, é muito pouco. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí que eu estou passando para vocês.
a visão dos scalper. Daqui para cima, às vezes já dá para a gente pegar um trade mais longo, porque se ele já veio aqui embaixo, possivelmente vai querer ir para o topo, né? Mas eu não animei nada ainda não. Olha aí, pessoal, como é que ele fechou tão carequinha para baixo, mas ninguém rompeu ninguém. Vou pegar logo uma comprinha, tá? Já que ele fez um testezinho pequeno para baixo, tão pequenininho, testou a linha amarela, animei pegar a compra. Não peguei no último segundinho, patetei um pouco, mas que eu fiquei na dúvida, tá bom? É Pagou. quem? Por que que eu fiquei pensando, pessoal? Esse daqui ainda não rompeu esse. Então esse aqui ainda é compra. Porque aqui tá tudo vermelho, ó, tá? E esse não rompeu esse já não rompeu esse, tudo vermelho. Então, tudo tá me mostrando uma comprinha aí, mas não tá pagando. Na birra dele, ele tá ficando vermelho todo o tempo. Isso aí também dá muito medo. Por que que ele pagou? Porque 30 pontinhos é muito rápido para pagar, tá bom? E ele já veio praticamente dar o alvo aqui no fundinho dele, ó. Bateu na linha amarela. Bateu na linha amarela e subiu. Me animei na hora para fazer a compra. No último segundinho eu não peguei, mas eu me animei na hora quando ele bateu na linha branca, quer dizer, na linha amarela, e ele nasceu testando para baixo, então, altinha. Até porque para ele cair, pessoal, ele tem que fazer o teste de rompimento aqui, ó, que esse aqui, pelo menos 16, pelo menos rompeu o 14, né? Par com par. Aí ele foi fazer o testezinho de rompimento, ó, para cair. Nesse testezinho de rompimento que ele ia fazer, ele pagou meu scalp. Pronto. Agora, pessoal, de novo. Tá? Se ele não romper o outro aqui, eu pego uma comprinha de novo. E olha aí que teima dele. Agora, se ele romper, é venda. Aí venda até no final desse pavio aqui, ó, porque ele tá forçando para vir para baixo. Então já tem alvo aqui embaixo, ó. Ele já fechou um vermelho, outro vermelho, ele tá querendo vir aqui para baixo. Se ele romper, eu já pego logo a venda. Olha aí, pessoal, falta 12 segundos e ele tá tão complicadinho, ó. Ele tá pesando muito para baixo. Eu vou fazer uma vendinha aqui no próximo, mesmo se ele não romper. Ó, peguei logo a venda. Por quê, pessoal? Ele tá pesando muito, tem esse alvozinho aqui embaixo, ó. E ele tem que vir pagar esse pedacinho de pavio dele, mas pagou foi compra, ó. Peguei venda e ele já pagou a compra, tá vendo, ó? Aí é o calorzinho danado. Era compra. Quando um não rompe o outro, pessoal, olha aqui, ó. Tá vendo? Eu peguei contra, ó. Um não rompeu o outro, pagou a compra lá, tá vendo? Quer dizer, eu fui teimoso. Eu fui aqui nesse meu olho aqui, guloso, né? Mas sempre que um não rompe o outro, dá é compra. Eu vou ficar patetando aqui nessa vendinha, porque esse não rompeu o outro, ele tende a subir. Mas eu vou ficar patetando nessa vendinha aqui, porque eu vi um alvozinho bem aqui embaixo, ó. Olha, É pagou. quem? Por quê? Porque esse aqui ficou vermelho, esse aqui vermelho, tudo vermelho até agora. E ele tem um alvozinho aqui. Às vezes, enquanto ele não der esse alvozinho, ele não vai começar a formar verde. Então, eu fico olhando tudo. Mas é claro, só, olha o que eu ando falando para vocês, ó. 17 não rompeu 16. Pode perceber, ó. Então, dá compra no primeiro segundo. No primeiro segundo, ó. Tinha pago a compra. Tá bom, pessoal? Não é aqui, ó, fechou aqui embaixo. Ó, ó, pagou a compra sobejando. Então, quer dizer, é compra. Quando dá três paviozinhos, um não rompe o outro, dá compra. Mesmo que ele continue caindo, mas dá compra. Aqui, pessoal, tô vendo no 60 uma observação bonita, ó. Fundo, fundo. Esse um aqui, ó, já fez foi subir tudo. Esse dois aqui pode dar alvo aqui, ó. Tá no fundo dele. O terceiro subir. Aí se ele não der esse alvozinho aqui, mas às vezes ele fica devendo. O terceiro vem, pega e sobe. Por quê? Porque aqui foi fundo, fundo, fundo. Fundos ascendentes, assim, ó. Tá informando é alta. Então, no 60 tá informando alta. No diário tá informando alta. E ele continua caindo. Tá vendo como é que ele é?
Agora aqui, pessoal, se não romper de novo com esse pavio tão grande que ele tá deixando para baixo, vai ser compra na cabeça. Compra, 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 tá bom? Porque olha o tamanho desse pavio. Deu compra só um pedacinho. Mas isso aqui é entrada de compradores. Olha o tamanho do pavio de novo. Vou pegar a compra de novo, porque aqui, ó, deu comprinha com esse paviozão. E agora esse paviozão aqui vai dar comprinha de novo. Olha aí, pessoal, tá finalizando o candle. Falta 5 segundos, vou lascar o dedo numa compra. Olha, compra. Pagou. Peguei. Tá vendo que maravilha, pessoal? Pagou. Deixar o de 60 mais embaixo aqui um pouco para não tomar espaço aí. Olha aí, pessoal, isso aqui é sinal de compradores entrando para fazer o mercado subir, tá bom? Então, antes de nós imaginar o que temos que fazer, temos que ficar olhando pavio. Pavio é bom demais. Olha aqui esse pavio. Olha o que o mercado fez. Olha aqui esse pavio. Olha aqui esse pavio. Não é possível que dois pavios juntos não vai fazer o mercado subir. Sendo que no diário está dizendo que é alta e no 60 está dizendo que é alta. No 60 a informação que ele dá de alta é essa aqui, pessoal. Ó. Tá vendo? No 60 é essa aqui. Então, vamos ficar ligado. Bora ver quanto tempo falta. Falta 28 segundos o de 60 fechar. Quer dizer, 28 minutos. O mercado hoje, pessoal, está muito esquisito. Ele não está respeitando os 50%. Olha o que que ele está fazendo. Não está respeitando nada. Foi lá em cima, em vez de vir até nos 50 aqui para subir, quis vir para o fundo. Mas olha a informação boa que ele deu, né? Fundos mais altos, tá bom? Então é compra, né? No diário está dizendo que é compra, no 60 está dizendo que é compra, mas na Fibonacci aqui ele não está respeitando. Está muito violento. Falta 2 minutos para esse aqui fechar. Vamos ver como ele vai fechar para ver o que a gente faz no próximo. Se ele fechar acima dessa linha aqui, sei lá, ou deixar pavio, que paga a compra, alguma coisa assim, a gente vai ter que entrar nele. Olha aí, pessoal. Fibonacci na cabeça. Bora ver como ele vai fechar. Tá na região de 50. Olha aí, pessoal, já decidi uma coisa. Tá fechando, ó. Não vou entrar nesse candle, porque ele fechou na região dos 50. Nesse caso agora, eu espero o outro fechar, que é melhor para mim. É um tiro mais certeiro. Quando está na região dos 50%, geralmente, se um não romper o outro cai. Aí dá scalper, não custa nada eu esperar esse candle aqui fechar para me fazer no outro. Por quê? Porque a minha boleta já tá bonita aqui, olha. R$ 176 com dois contratinhos que dá para fazer com R$ 1.000 tranquilo, tá bom? E agora que é 10h35, sendo que a gente tem até meio-dia para fazer isso, ó. 10h35, vocês podem observar. No mercado é 10h35. Quer dizer, já foi meta aqui, ó. Tão cedo do mercado, trabalhei 1h30, já bati meta. 1h30, tá bom? Então, dá, funciona, pessoal, funciona, tá bom? Agora, na região dos 50, esse aqui é obrigado a romper esse. Se não romper, o outro cai, pessoal. Vamos ficar atento. Olha aqui, pessoal, falta 30 segundinhos, tá? Para ele. 30 segundinhos. Bora ver o que que eu faço aqui no próximo. Vai ser venda, tá? Porque um não rompeu o outro. O outro paga pelo menos o pavio aí de venda. Tô com o dedo preparado aqui, a não ser que ele rompe. Se ele fechar lá em cima rompendo, eu não entro, não. Na venda, não. Olha, um segundinho, já entrei. Olha aí, ó. Faltando um segundo eu entro. Pagou. Peguei. Tá vendo, pessoal? Mas tem um perigo, que ele nasceu direto para baixo, pode ser que agora ele vai para cima. Mas se ele paviosar aqui em cima assim, ó, dá três pavios, né? Porque um não rompeu o outro, três pavios é venda.
Mas eu já peguei a minha venda, já estou tranquilo. Mas se ele pode usar mais em cima aqui e fraquejar, podia pegar outra scalper. Mas eu já peguei a minha venda, já estou feliz nesse candle aí. Bom, pessoal, olha como é que o mercado tá feio, ó. Tá fazendo nada. Olha aqui, pessoal, uma dica, tá? Este não rompeu esse cai. Para ele cair, ele tinha que ter rompido aqui. Se ele não romper esse daqui para baixo, o próximo sobe. Aí eu pego no primeiro segundinho de novo a compra. Bora ver? Falta 10 segundos. Se ele não romper a mínima do outro, o outro já vai subir. Já dá pelo menos scalpa. Ó, não rompeu, ainda fechou carequinha. Peguei. Pagou. Quem? Tá vendo, pessoal? Falar de novo para vocês, tá? Este tem que romper esse. Não rompeu, esse cai. Para ele cair e continuar o movimento, ele tem que romper o anterior. Ele não rompeu. Se não rompeu, o outro sobe. Tá vendo aí, ó? Já peguei logo o careca aqui, ó. Abriu, peguei. Já pagou. Quer dizer, não me deu calor, não. Só que esse careca, pessoal, ele pode vir fazer aqui um testezinho aqui para baixo, ó, para depois voltar, tá bom? Ele pode fazer um testezinho para baixo para depois voltar. Quando ele entrar aqui para dentro, que era importante nós fazer a compra. Mas às vezes ele não vem aqui embaixo fazer esse teste, ó. Não vem. Aí, igual eu, apressado, né? Já peguei logo a minha compra. E quem estivesse tranquilo esperando ele viesse fazer o teste aqui embaixo, ainda não pegou nada. Então o teste é bom, mas às vezes o teste atrapalha a gente de ganhar dinheiro. O teste é mais certeiro, mas às vezes o teste atrapalha a gente, pessoal. Agora, pessoal, é a mesma forma, tá? Se esse não rompeu esse tinha que cair, para ele cair tinha que romper esse. Então não rompeu, o próximo tem que subir. Esse aqui para subir tem que romper esse, ó, tá? Então é isso. Agora começa a lateralização. Enquanto um não rompeu o outro, não tem nada feito. Olha, eu vou colocar a linha fixa lá para vocês saberem que a obrigação desse verde é romper aquele lá. Se não romper, o outro dá venda. Porque agora começou a lateralização. Ó, já tem um, dois, três candle lateral aí. Ninguém rompendo ninguém. Aí, pessoal, já que ele começou a parar muito aí, bora colocar essa Fibonacci de alta aqui, tá bom? Olha assim, ó, ela já tá assim, ele pode estar fazendo isso para romper tudo isso aqui. Só que aqui tá lateral, né? Lateralização, ninguém faz nada, a gente só fica de stand-by. Quando tá lateralizado, pessoal, ninguém rompe ninguém. Geralmente eu gosto de ficar pegando compra lá em cima, venda lá em cima, compra aqui embaixo, venda lá em cima, compra aqui embaixo. Você vê que ele não foi até lá em cima, ele tinha que romper tudo lá, não foi. E já tá caindo, ó. E já falta 35 segundos para ele fechar. Agora temos que esperar ele aí. E o de 60 falta 10 minutos, pessoal, para ele fechar. Quando está faltando 5 minutos para ele fechar e 5 minutos para ele abrir, quer dizer, 5 minutos para ele fechar e depois que ele abre, 5 minutos dele aberto, não é bom fazer nada, não, que às vezes dá uma volatilidade boa e ele pode andar contra a gente. Então, tem esse aqui e tem o outro, tá? Para ele trabalhar. Aí, ó, pessoal, fechou rompendo, mas fechou na região dos 50. Isso aqui já fez igualzinho ele fez aqui, ó. Que eu falei assim para vocês, não, eu vou esperar ver se o outro não romper, eu entro. Porque tá na região dos 50, né? Então não vou fazer nada nesse candle aqui, não. Se ele não romper esse, eu entro no próximo. Porque aí a obrigação desse candle agora que tá aberto aí, pessoal, é romper esse aqui para baixo, ó, tá bom? Então, às vezes eu não entro também no trade. Quando eu vejo que está um pouco escuro, ele não me falou muita coisa. Aqui, ó, este rompeu esse, mas ele fechou tão carequinha. Se eu tivesse pelo menos deixado um paviozinho maior assim, a gente entrava numa venda. Olha aí, mas ele pagava tranquilamente, ó. Ai, 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 podia ter entrado na venda, tá vendo? Ó, pagou. Olha aí que paviozada linda, pessoal. Ai, ai, ai. Então vocês podem perceber uma coisa, tá? Serviu de aprendizado. Olha só. Este candle aqui, ó.
esse aqui, que o 22 rompeu tudo aqui para baixo. Se rompeu tudo aqui para baixo, podia ter pego o 23 no primeiro segundinho dele aqui, ó, de venda. Porque houve rompimento aqui. Só fiquei enviesado com medo, porque aqui é um 50%. E nos 50% tem medo que às vezes um não rompe o outro sobe. Mas olha como é que ele pegou a venda tranquilo, pessoal. Venda tranquilo, tá bom? Ah, pessoal, eu tenho uma novidade para falar para vocês. Olha aqui como eu gosto de gravar meus vídeos. Olha essa hora. 5 horas da madrugada. É só para os guerreiros, né? Quer dizer, tô trabalhando aí a madrugada toda. Eu prefiro trabalhar à noite do que de dia, tá bom? Às vezes de dia eu durmo à tarde, né? Para mim trabalhar à noite, eu gosto da noitada. Noite mais silêncio, mais tranquilo. E eu me identifico com a noite, pessoal. Eu trabalhei uma época de motorista de ônibus a noite toda, foi 15 anos trabalhando só à noite. Então, eu já perco o sono na noite. Eu estou acostumado a dormir de dia ainda. Desde 2020 que eu saí da empresa de ônibus, que eu estou aqui no trade. Mas eu não consegui dormir de noite ainda. Eu durmo à noite, sim, mas eu prefiro trabalhar à noite e dormir de dia. Então, pessoal, mais uma vez eu peço. Se você não for inscrito, se inscreva aí no meu canal, dá um likezinho no meu vídeo, tá bom? Isso incentiva eu gravar mais e mais conteúdos aqui para vocês, tá? Compartilhar a tela com alguns alunos, individual, dar uma aula para um, uma aula para outro. Uma hora eu já vou dar uma aula aí, né? Fazer live ao vivo para todo mundo nós enturmar, né? Ficar juntinhos aí estudando, tá bom? Então, conto com o apoio de vocês. Para mim também ficar gravando os bons conteúdos e oferecendo um bom trabalho aqui para vocês, tá bom, pessoal? Vamos lá, lasca o dedo no like aí, tá bom? Se não for inscrito, lasca o dedo na inscreva-se e me dá essa inscrição aí, pessoal, tá certo? Olha só, pessoal, esse candle aqui tinha que ter rompido aqui para baixo, a obrigação dele. Então, a obrigação do próximo agora é romper aqui, se ele fechar sem romper lá para baixo, que provavelmente ele não vai romper. Eu já vejo lateralização de novo. Bem, que ele tá bacana, né? Fez isso, tem que vir fazer isso. Olha, e abriu, não tive coragem de fazer nada. Pessoal, ele tá numa regiãozinha aqui que não dá para fazer nada. Nessa região da fibra aqui, ó, não pode fazer compra mais, né? Mas venda pode. Que também é um segundo, um 50%. Eu vou pegar essa vendinha atrasada aqui, pessoal, pegar o bonde andando. Por quê? É um 50%. Vou mostrar para vocês. Essa fibra aqui é a primária, tá? Que nós estamos nela. Aí eu vou botar outra fibra aqui, que é a secundária. Quer ver, ó? Então a primária está de alta, a secundária está de baixa. Vou mudar a cor dela. Olha aí, ó. Tá no 50%. Que o mercado está fazendo? Isto, isto, isto. Isto, pode formar isto, ó, tá bom? Por quê, pessoal? Porque esse aqui é o 50%, ó, de uma secundária, tá vendo a fibra amarelinha? 50% da secundária, e aqui é 50% da primária, ó. O mercado acaba ficando nessa lateralização aqui, ó, nessa hora do dia. Olha que hora é o mercado, quase 11 horas da manhã. Isso acontece muito, vocês podem perceber, pessoal, mais ou menos 11 horas da manhã. O mercado fica entre duas Fibonacci, assim. Quer ver, pessoal? Vou mostrar um detalhe aqui para vocês, ó. Ó, vocês viram que eu coloquei esse quadrado aqui no topo da primária, que é aqui, ó. Aqui é um topo, né, da primária. E aqui é um fundo da primária. E aqui é um 50%, ó, da secundária. Olha aqui, ó. 50% da secundária, que é um meio aqui, ó, tá? Então, pessoal, o mercado, ele faz muito disso. Primária, vem aqui, aí ele não ganha topo, não ganha os 50% dessa fibrazinha aqui, ó. E daqui ele cai para fazer o M, tá bom? Tá bem explicadinho, né? Vamos esperar aí ver se paga. Pagou. É quem? Deixar a secundária aqui, tá? Olha aí, pessoal.
Bora ver como ele vai fechar. Falta 20 segundos, 25 segundos. E já vai abrir o candle de 60 agora, tá bom? Vai abrir o candle de 60. Falta 17 segundos. Mas se ele não romper o anterior, no outro eu faço a compra, tá? Mesmo abrindo o candle de 60. Porque ele tá embaixo aí de tudo que ele pode estar, né? Que é no 50% da primária, com 50%. Olha, ó, peguei a compra. Já que ele nasceu testando para baixo, tem que ir para cima. E ele não rompeu o outro. Pronto, Again. é gain. Por que, pessoal, que eu peguei essa compra, tá? Porque este não rompeu este aqui ainda nasceu testando para baixo, tem probabilidade de subir. Beleza? Assim que eu fico enxergando e fazendo a leitura no meu dia todo aqui no na minha plataforma, tá bom? Olha aí, pessoal, tem que subir, ó. Então, aqui embaixo é compra mesmo. Aqui em cima é, aqui em cima é venda. O mais corajoso, pessoal, vou fazer uma coisa louca aqui, ó. Ainda pode pegar aqui e puxar aqui, ó, pro final, ó. Pronto. Olha isso. É 40 pontos, né? Não, 40 pontos não, aqui é reais. Opa, olha aí, 100 pontos. 100 pontinhos. Bora ver se ele paga nossos 100 pontinhos. Até porque, pessoal, agora abriu o candle aqui, ó. Esse candle aqui de 60 abriu, ó. Tá? Então, se ele abriu, ele tá aqui formando esse desenho. Olha, tá? Só pensando numa alta. Abriu agora, aqui nessa lateralização aqui dos 5 minutos, lógico que tem que vir para o topo. Agora, se ele não romper o topo, cai de novo. Agora, se ele romper esse topinho aqui, ó, vai para esse topinho ali. Again. Pronto, aí, ó, peguei mais 100 pontinhos, pessoal, 100 pontinhos. Então, agora, pessoal, vocês já sabem, se ele romper isso aqui, ele tem que vir para cá, porque esse aqui já é os 50% da secundária. E se ele romper isso aqui, como ele não rompeu, então ele tem que ir para lá. Se ele romper isso aqui, vai para cima. Se ele romper isso aqui, ó, aí ele vinha para baixo, que era aqui. Mas não rompeu, então foi isso aí que eu fiz. Tá bom, pessoal? Então, vou ficando por aqui, que esse vídeo já ficou grande demais, tá, pessoal? Então, conto com a colaboração de todos aí, com as suas ajudas aí com o seu dedinho no like na inscrição e eu vou gravando conteúdos para todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.